Eu quero meditar com você um texto muito especial que Deus colocou no meu coração, lá em Provérbios, capítulo 14 e verso 23. Se alguém puder desligar esse ar-condicionado aqui, fazendo favor. Provérbios 14, 23. Olha só o que diz o texto. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Vamos ler todo mundo junto, irmãos? Todo trabalho mais uma vez. Todo trabalho Irmãos, esse texto ele é muito especial. E eu quero falar com vocês sobre isso, porque é o seguinte, domingo passado, nós mostramos aqui, no Data Show, toda a programação que vamos ter nesse segundo semestre. E esse segundo semestre vai ser bastante desafiador para a igreja, porque vamos ter aí algumas atividades, vamos sair da nossa zona de conforto, vamos sair aí do nosso comodismo, mas Deus tem me inquietado com esse versículo, e eu quero meditar com você, eu quero pensar ele com você nessa noite, porque para nós vivermos de fato a vontade de Deus na nossa vida, nós seremos desafiados a nos levantar e agir. Dificilmente você vai ficar parado na preguiça, no comodismo, e Deus vai fazer alguma coisa por você. Ele fala para que você levante e você haja em relação às coisas que você pensa para a sua vida, seja ela ministerial, familiar, profissional ou qualquer outra área. Então tem algumas coisas importantes que nós precisamos pensar. A nossa igreja precisa se despertar para essa realidade, nós precisamos acordar para essa realidade. E eu gostaria que você, nessa noite, saísse daqui hoje com isso no seu coração, com essa alegria que a palavra de Deus coloca no nosso coração, com o desejo de fazer, com o desejo de viver. Não existe coisa mais triste do que você olhar para uma pessoa e você ver que ela está sem o desejo de viver, sem o desejo de sonhar, ela não está pensando nada novo, ela não está desejando nada novo, ela não está investindo em nada novo, ela está simplesmente parada. Mas aí vem Provérbios, capítulo 14, verso 23, e diz assim: todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Primeira coisa, irmãos, que nós precisamos entender em relação a viver a vontade de Deus na nossa vida, é que nós precisamos planejar, planejamento. Tem algumas pessoas que são muito emotivas e não gostam de planejar nada, sai fazendo o que dá na telha. Lá na frente se arrebenta inteiro, aí volta e tenta se planejar um pouco mais. Mas a palavra de Deus vai nos ensinar a planejar, e por isso, eu quero ler um texto lá no Evangelho de Lucas, capítulo 14 e verso 28. Se os meninos conseguirem colocar o texto aí, acender as luzes para os irmãos também acharem na Bíblia. Lucas 14, 28. O texto diz assim, olha só, presta atenção. Jesus aqui, ele está falando sobre discipulado, sobre você discipular outras pessoas, sobre vida ministerial, mas serve também para todas as áreas da nossa vida. Jesus diz, qual de vocês, se quiser construir uma torre ou uma casa, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la, pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele. Até aqui. O texto aqui, Jesus ele vai depois continuar explicando, mas até aqui é o suficiente para você entender a ideia do que Jesus está falando.
Ele está dizendo assim: qual de vocês, quando decidem construir uma casa, primeiro não senta e calcula o custo, o preço, não faz um planejamento, né? Nós precisamos fazer um planejamento, seja em qual área for, você precisa calcular, você precisa analisar, ver se você tem disponibilidade de tempo, se você tem dinheiro, se você tem pessoas para te ajudar, se você tem capacidade para desempenhar essa função. Tudo isso exige planejamento. Então, é muito comum as pessoas sair fazendo as coisas de uma maneira eufórica, sem pensar, sem planejar. E a Bíblia vai nos ensinar a fazer o quê, irmãos? A planejar. A Bíblia vai nos ensinar a sentarmos, que é uma parte chata. É uma parte chata. Qual que é a parte legal? A parte legal é você sair fazendo tudo, dominando tudo, já colocando a mão na massa. Mas a Bíblia vai nos ensinar a sentarmos e a planejar. Vamos pensar o que dá para fazer, o que eu quero fazer. Se você quer abrir uma empresa, você precisa sentar e planejar. Você quer assumir um ministério na igreja, você precisa sentar e planejar. Eu vou ter tempo para ser líder desse ministério, eu vou ter tempo para me envolver com esse ministério, eu vou ter disponibilidade, eu vou conseguir estar nas reuniões, eu vou conseguir ajudar, eu vou conseguir colaborar com isso. Você precisa planejar. Os pais decidem ali, o marido e a esposa decidem ali ter um filho, precisa ter um planejamento. Vamos nos organizar para que a gente possa ter o nosso filho, dar uma boa condição para o nosso filho. Tudo isso, irmãos, vai exigir planejamento. Então, não negligencie isso na sua vida, não negligencie, saiba planejar, não tenha medo de gastar tempo, não tenha medo de gastar ali os seus pensamentos, o seu raciocínio no planejamento. Isso vai ser bênção na sua vida. E aí Jesus diz: por quê? Se você começa a construir a casa, você faz o alicerce da casa e você não consegue concluir, Jesus diz: as pessoas vão rir de você. Quando a gente coloca o nosso nome para assumir uma determinada responsabilidade e a gente não consegue cumprir com aquele compromisso, o nosso nome, ele é sujo. O que são as dívidas? As dívidas nada mais é do que você assumir um compromisso que provavelmente você não planejou ou saiu do planejado e você não conseguiu cumprir. Quando você sai de algum emprego, você entrou numa empresa, começou a trabalhar e você sai, porque você viu que não ia dar conta, não ia dar tempo, você ia ter que pegar 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar, ia ficar muito corrido para você, porque depois tem que buscar a criança na creche, não sei o quê. Tudo isso você tinha que ter visto antes de ir lá e fazer o primeiro dia de trabalho. Você tinha que ter planejado isso antes, ter pensado nisso antes do que ir lá, colocar o seu nome lá na empresa, dizendo assim: olha, eu vou trabalhar aqui com vocês. E aí depois você não consegue cumprir com o combinado. Então, o primeiro passo, planejar. Segundo passo, vamos abrir em Provérbios 15, 22. O segundo passo é ouvir. Primeiro, temos que planejar. Segundo, temos que aprender a ouvir. Provérbios 15, 22. Deixa eu abrir aqui. Provérbios 15, 22. Olha só o que diz o texto. Os planos fracassam por falta do que, irmãos? Os planos fracassam por causa de conselhos, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Olha que interessante, olha que coisa bonita isso aqui. Os planos fracassam por causa de conselhos, mas quando você pede conselhos,
a chance de você ser bem-sucedido, ela aumenta. Isso aqui é muito importante para nós. Como cristãos, povo de Deus, é a palavra do Senhor dizendo isso para nós. No meio do empreendedorismo e tal, isso é muito falado. Só que isso está onde? Isso está aqui na Bíblia. E nós que somos cristãos, não ouvimos aquilo que o Senhor nos diz na Bíblia. Irmãos, você quer começar algo novo? Vai atrás de conselhos. Vai atrás de conselhos. E uma dica, vai atrás de conselhos de pessoas que entendem do assunto. Não vai atrás de conselhos de pessoas que não entendem. Você precisa ir atrás de gente que você vê que tem autoridade naquele assunto. Você decidiu, né, que nesses dias mesmo, estava pensando aí em voltar a fazer umas aulas de música e tal. Aí eu troquei uma ideia com o Daniel, perguntei para ele alguns professores de guitarra bom que tem aqui em Piracicaba, tudo mais, ele indicou alguns. E ele indicou um que é, assim, praticamente todos os guitarristas bons da cidade passaram pela mão dele, é um ótimo professor. Mas como que eu achei esse professor? Por meio de conselhos. Olha, tem um cara assim, assado, ó, cara bom, vai lá. Conselho. Tudo que você for fazer, você vai comprar um carro, vai atrás de conselho. Você não entende nada de carro, de mecânica de carro, de nada, de coisa nenhuma, vai atrás de conselho, pergunte, peça orientação, entende? Procure se informar. Conselho é bom, conselho é bom. E nós, em muitos momentos, o autor de Provérbios, ele diz, olha, os planos fracassam por falta de conselhos. Tem muitas coisas na nossa vida que não dá certo, porque nós fomos orgulhosos, achamos que sabíamos fazer tudo do nosso jeito, não precisa de opinião do pai, da mãe, de ninguém. A gente faz o nosso jeito. E aí quando você se depara com uma situação crítica, aí já é tarde. Então, não tenha medo de buscar conselhos. Que nem os irmãos sabem, né? Domingo passado nós falamos bastante sobre isso, que o nosso objetivo agora, desse segundo semestre em diante, é nós gravarmos algumas músicas com o Ministério de Louvor. Nós queremos produzir conteúdo mesmo, músicas, algumas autorais e outras nós vamos pegar aí fazer algum cover que fala, né? Fazer alguns covers de algumas músicas mais conhecidas, clássicas. Nós estamos com esse sonho no coração. E aí nós vamos fazer o quê? Junta eu com mais outro que não sabe nada e nós vamos sair gravando as coisas? De jeito nenhum. Nós vamos atrás de quem entende do assunto, de quem está acostumado a produzir música, a gravar bandas. Nós vamos atrás de pessoas que entendem de estúdio. Isso é fundamental. A pior coisa, irmãos, é você querer fazer as coisas sem ouvir conselhos. Eu lembro que quando nós decidimos colocar uma iluminação legal na igreja, a primeira pessoa que indicaram para mim, falou, pastor, tem um cara bom, mas um cara excelente, bom. Eu vou mandar ele lá na igreja conversar com o senhor lá. Aí eu falei, beleza, manda lá. Eu fui lá, ele chegou, aí ele olhou lá, era outro salão ainda, mas era basicamente essa estrutura aqui. Ele olhou e tal, falou, pastor, é o seguinte, nós vamos colocar uma luz aqui, ó, mais ou menos que nem tá essa caixa de som, só que um pouco para trás, ela clareando aqui o palco, e outra, do jeito que está a caixa de som também, um pouco para trás, clareando o outro. Você não precisa de mais nada, pastor. Vai ficar as duas luzes assim, ó, clareando o palco e tal. Aí eu olhei aquilo, eu achei meio estranho, né? Falei, nossa, isso aí vai ficar cafona, hein, meu? Esse trem aí não vai ficar legal. Aí eu falei, não, esse cara não me convenceu muito não, está estranho esse negócio, duas luzes assim e tal, do nada, não sei. Não era muito isso que estava em mente, né? Aí eu conheci o Francisco, né? Que é um ótimo profissional, e ele é lá de Itapetininga. E aí eu entrei em contato com ele, ele veio aqui para Piracicaba, e nós fomos conversar, e eu contei da ideia para ele, né? E aí ele falou assim, pastor, ainda bem que você não fez, porque é uma coisa assim que não existe, ninguém faz isso.
E aí ele começou a dar as ideias, começou a explicar sobre a questão das luzes, a importância de cada uma, que tem que ter uma luz de recorte no fundo, atrás, tal, a luz que fica na plateia. Aí começou a explicar um monte de coisa para mim que eu nem fazia ideia. Falei, interessante. O que é isso, irmãos? Conselho. Você está ali buscando informações. Você está ali buscando gente que entende do assunto. Isso que eu estou falando, eu tenho certeza que a maioria que sabe disso, de cor e salteado, fala, pastor, o que você está falando? Você está chovendo molhado. Mas na hora da prática, irmãos, nós pisamos na bola em relação a isso. Nós vamos lá, ficamos empolgados, animados e queremos sair fazendo as coisas do nosso jeito. E não vamos atrás de conselho. Eu agora, nessa nova empreitada de casar, eu vou precisar do quê? De conselhos. Entende? Os casais aí, eu vou conversar com os casais. Entende? Então, falar assim, olha, me dá um conselho, né? O que eu posso fazer para não errar? Né? Irmãos, é fundamental, tem filhos, e aqui, eu estou brincando, mas eu vou falar uma coisa aqui interessante. Tem filhos que foi namorar, e o pai disse assim, não vai. Mas é que não vai. Tal, tem isso, aquilo que você precisa analisar, tal. E aí, na empolgação, na euforia do momento, foi. E aí já era tarde. Agora, até que a morte o separe. Irmãos, e o que tem? E isso, novamente, eu estou chovendo no molhado, que o que eu estou falando aqui não é novidade para ninguém aí que está me ouvindo. O que eu estou falando aqui não é novidade para ninguém. Vocês sabem disso. Só que, na hora, na prática, a gente não quer saber de conselho. A gente quer sair fazendo do nosso jeito. Quer ouvir? Cala a boca, mãe, cala a boca, pai, deixa que eu, no ápice da minha sabedoria, resolvo tudo. E a Bíblia diz, você fracassa por falta de conselhos. Falta de conselhos. Então eu não sei quais são os sonhos que estão no seu coração. 2022, nós estamos no meio do ano de 2022. Quando se trata de Deus, irmãos, 6 meses é muito tempo para Deus fazer muitos milagres na sua vida. Coisas que talvez você estava esperando há anos, como o meu caso que eu contei para vocês, há 20 anos, irmãos, esperando algo. Em 2022 aconteceu quando eu menos esperava. Ontem de manhã eu recebi um telefonema e recebi essa maravilhosa notícia dos meus pais indo batizar. 2022 é um ano que muita coisa pode acontecer na sua vida ainda, muita coisa pode acontecer na nossa igreja ainda, e por isso que nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor. Nós precisamos estar atentos, ter essa humildade de achar que nós sabemos de tudo. Quantas vezes eu tenho dúvidas em relação a algum assunto teológico, tal, nós temos um grupo de pastores e tudo mais, e nós conversamos sobre teologia, tiramos dúvidas e tal. De vez em quando saem umas heresias lá, e nós zoamos até o cidadão desistir daquela heresia. Enfim, irmãos, faz parte, você precisa ter outras pessoas, conversar com outras pessoas, ouvir outras pessoas. É muito importante. E Deus vai usar essas pessoas, esses conselhos, para trazer luz no seu coração. Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida disso. Então, primeiro, aprenda a planejar, Aqueles que são mais teóricos amam essa parte, gostam de planejar. Aprenda a ouvir, Temos uns irmãos na igreja que não gostam de ouvir nem, meu Deus, eu gosto de falar, mas ouvir que é bom, zero. Então, aprenda a ouvir, aprenda a ouvir. E terceiro e último, executar, colocar a mão na massa, colocar a mão na massa. O primeiro texto que eu li, lá em Provérbios, capítulo 14 e verso 23, diz assim, todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Irmãos, trabalho, a Bíblia é maravilhosa isso na Bíblia, porque ela vai dizer o seguinte, você quer? Trabalhe, se esforce, vá atrás, lute.
Ah, mas eu estou orando, meu irmão. Se esforce, trabalhe. Nossa, eu tenho uma ideia genial aqui. Pois é, você vai precisar colocar a mão na massa. Você planejou, você se aconselhou, agora é mão na massa. Mão na massa, você precisa executar, fazer. Você vai errar em alguns momentos, faz parte, você vai corrigir seus erros, vai aperfeiçoar sua estratégia, vai errar mais um pouco e vai aperfeiçoar suas estratégias até a coisa ir melhorando cada vez mais. Faz parte. Uma vez uma pessoa me perguntou assim: pastor Pablo, como que foi a primeira vez que você pregou em uma igreja? Eu falei: irmãos, a primeira vez que eu preguei era para eu pregar 40 minutos, mas eu estava tão nervoso que eu falei 10 minutos, e aí eu estava tão nervoso, assim, parecia uma estátua, e aí eu falei assim, gaguejando, né, eu tinha preparado 5 folhas, assim, escrevi, imprimi aquelas folhas A4, né, 5 folhas, tudo com a mensagem ali. Na hora que o nervosismo bateu, e aí eu parei na frente da igreja, a igreja olhando assim. Igreja, quando você vem aqui na frente, você olha a cara dos irmãos e irmãos, tá assim, ó. Aí eu tremendo, né, tremendo assim e tal. Aí eu fui olhar o que eu tinha anotado, irmãos, as letras faziam assim, ó. Elas entravam uma na outra assim, ó. Eu falava: meu Deus. Aí eu vi que não ia sair nada, e a minha voz já estava para dentro, assim, não saía nada para fora. Eu falei: irmãos, então, eu preguei em Jonas, eu lembro até hoje, preguei um texto em Jonas. Irmãos, então é isso, creio que Deus falou, né? Amém. E saí meio sem graça, assim, tal. Beleza, né? Aí o pastor veio, né? Amém, irmãos, ó, o Pablo está começando, tal, né? Você deu aquela arrumada, assim. Aí ele deu uma reflexão ali com a igreja, tal, para não acabar o culto 7h30 da noite. Aí ele deu aquela arrumada, e beleza. Aí teve a segunda vez que eu tive que pregar, e eu já estava com a memória da primeira, que foi terrível. Eu falei: nossa, meu Deus do céu. E aí teve a terceira, a quarta vez, a mão na massa. A mão na massa. Tá ruim? Beleza, vamos indo. Estou travando, estou gaguejando demais, estou esquecendo o meu argumento, tal. Nossa, não era para eu ter falado isso, né? E você vai indo, você vai trabalhando. E você vai aperfeiçoando, né? Quando a gente vai tocar a primeira vez na igreja, parece um robô, vai tocar o violão, parece que está medo, nervoso. Depois, você já realmente tira aquele momento para você adorar a Deus, você já nem presta atenção mais na igreja, você já está concentrado em Deus, porque esse nervosismo, ele passou. Porque você fez o quê? Você colocou a mão na massa, você se propôs a fazer. Os irmãos que têm empresa aqui, quando você começou a empresa, quantos erros você não cometeu? Hoje as coisas estão mais fáceis, você está com mais experiência, você já sabe quando chega aquele cliente, você já sabe como lidar com aquele tipo de cliente, você já pegou ali o jeito, a manha do negócio. E como que você pega essa manha? A experiência, mão na massa, entende? É você colocando ali a mão na massa, executando esse negócio, de só ficar lá, com o papelzinho, uma canetinha, e planejando, meu irmão, isso não vai te levar a lugar nenhum. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Então, eu quero ler um outro texto aqui, Eclesiastes 11:6. Se você pode, abra sua Bíblia, Eclesiastes 11:6, por gentileza. O texto, irmãos, diz assim: plante de manhã a sua semente. Falando sobre o quê? Trabalho. Bíblia, irmãos, é Bíblia. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa. Olha só que interessante. Não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Trabalhe, lança semente. Se você hoje está em um emprego, aí você pode olhar e falar assim: poxa, não é muito o que eu queria. Mesmo assim, trabalhe, se dedique, aprenda o máximo que aquele emprego puder te ensinar. Pega experiência, essa experiência vai te ajudar no futuro, você não tenha dúvida disso. Um outro texto, em Provérbios 29, 21,
Acenda as luzes aí para os irmãos acharem. Provérbios 29 e 21. Diz assim, aqui está uma coisa interessante, presta muita atenção nesse Provérbios aqui. Se alguém mima seu escravo desde jovem, no fim terá tristezas. Aqui ele está usando essa linguagem que hoje já não cabe mais para a nossa sociedade, está usando a linguagem de escravo, senhor, tal. As coisas evoluíram, mas qual é a ideia desse provérbio? Existe alguém experiente e existe alguém novato aqui. Esse alguém experiente, ele precisa propor desafios para esse novato, ele não pode deixar as coisas muito tranquilas, não. Porque se esse cara experiente deixa o novato muito tranquilo, no futuro esse novato vai dar dor de cabeça. Ele vai ser ruim de serviço. É a ideia do pai com o filho. Se o pai, ele mima demais o filho, ele deixa o filho bebe um copo d'água e ele fala, nossa, meu filho é um gênio, ele merece um PlayStation 15. Maravilhoso esse menino. Ele bebeu um copo d'água, gente, sozinho. Ele merece. É um gênio. Einstein não é nada perto desse menino. E você começa a mimar demais. Provérbios diz, no fim terá tristezas. É Bíblia. É Bíblia. E não é raro você ver casos de pais que mimaram demais os seus filhos e no fim tiveram tristezas. Filhos que não souberam valorizar o dinheiro de seus pais, filhos que não souberam valorizar os seus pais, funcionários novos que não souberam serem leais nas empresas em que trabalhavam. Irmãos, esse negócio de você deixar tudo na maciota, tudo tranquilo, isso não é bíblico. Você às vezes precisa exigir um pouquinho, sim. Na igreja é do mesmo jeito. A pessoa às vezes ela vem para a igreja e ela fala assim, eu quero assumir um compromisso na igreja, eu quero cuidar, ajudar com as crianças na igreja, quero ajudar com as crianças. Beleza, aí o líder das crianças fala assim, vamos ter uma reunião quarta-feira, 7 horas da noite. Fala, nossa, mas reunião, quarta-feira, 7 horas da noite, que isso? Eu não imaginava que era desse jeito, não. E aí, a gente vai ter que chegar mais cedo, porque nós vamos ter que organizar a igreja, vai ter um evento hoje e tal, fulano faz isso, fulano aquilo, tal. Não, eu não imaginava que era assim, não, misericórdia, que isso, estou fora. E é aí que você vai peneirando aquelas pessoas que realmente estão dispostas a pagar um preço para crescer. A pessoa errou, você ajuda essa pessoa a melhorar, você corrige o erro dessas pessoas. Tem aqueles que vão aceitar serem corrigidos, tem aqueles que vão aceitar um conselho, tem aqueles que vão aceitar uma orientação, e tem aqueles que não vão aceitar, vão virar as costas e vão embora. E faz parte do processo, mas nunca, meus irmãos, nunca ache que você fazer algumas exigências é pecado, nunca pense isso. Tudo na vida exige responsabilidade. Você já imaginou, hoje nós temos o privilégio de ter a banda Clarins aqui com a gente e tal, o culto está marcado para 7 horas, eles chegam 7h40, poxa vida, péssimo, ia causar um mal-estar, os irmãos iam estar lá com o relógio lá, olhando, a banda não chegou ainda. Mas o que eles fizeram? Bem antes do culto começar, eles já estavam aqui, já estavam passando o som, já estavam cuidando de todos os detalhes. O que é isso? Responsabilidade. É responsabilidade, e nós precisamos ter essa consciência. Tem gente que se culpa por às vezes fazer algumas exigências. Olha, a sua aula, ela não foi boa. Olha, essa máquina aqui que você arrumou não ficou legal, aquele parafuso lá, tal, precisa prestar atenção nisso. Olha, já é a 3ª vez que eu estou falando para prestar atenção nessa máquina aqui e tal. Irmãos, faz parte do processo, e as pessoas que são maduras, que estão dispostas a crescer e a fazer a diferença, elas vão ouvir essas orientações. Porque Provérbios diz,
Os muitos conselhos asseguram o sucesso. Então nós precisamos ouvir. Se tem alguém nos corrigindo, dando uma orientação, nós precisamos estar esperto nisso e ouvir. Fala, poxa vida, é verdade. Eu achei que eu preguei muito bem, mas talvez eu não preguei tão bem assim. Eu preciso ouvir um outro pregador que tem experiência, ou um outro irmão que está falando alguma coisa sincera para mim. Eu preciso ter essa humildade de ouvir. Eu achei que eu toquei muito bem, mas talvez eu não toquei tão bem assim. E nós precisamos ter essa sensibilidade. Então, colocar a mão na massa vai exigir isso. Tome cuidado para não mimar demais as pessoas que estão ao seu redor, principalmente se você ocupar cargo de liderança. Líder precisa sim, em alguns momentos, fazer algumas correções. Precisa sim. Se ele não faz, lá na frente ele vai ter dor de cabeça. Se você é líder de algum setor da sua empresa, se você é líder da sua casa, se você é líder de algum ministério, e você deixa tudo solto, tudo livre, cada um faz o que quer, meu irmão, lá na frente você vai ter dor de cabeça. É óbvio que aqui eu não estou fazendo uma apologia para arrogância, para grosseria, falar as coisas de qualquer jeito, achincalhar a pessoa, humilhar a pessoa, como acontece em muitos lugares, mas mesmo com jeito, com educação, você precisa sim fazer algumas correções. Amém, irmãos? Estão me acompanhando aí? Para concluir, tem 2 jeitos de darmos o nosso melhor para Deus. E eu quero falar sobre esses 2 jeitos aqui para a gente encerrar e fazer uma oração. Tem 2 jeitos. Primeiro, por necessidade. Provérbios, capítulo 16 e verso 26. Provérbios 16 e verso 26. Olha só o que diz o texto. Pode ler aí no Data Show, junto comigo. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar. A sua fome o impulsiona. Tem gente que só vai dar o seu melhor por necessidade. Quando não tiver jeito, quando não tiver comida, a pessoa, aí ela se levanta, aí ela trabalha, aí ela faz o melhor. Ela dá o sangue daí. Ela faz o melhor. É um jeito. E Deus às vezes permite chegar nesses extremos para que a pessoa se levante e tenha uma outra postura, tenha um outro posicionamento. Tem gente que, se você for carinhoso, dá conselhos e tal, não vai resolver. Tem gente que a cabeça dura. Como que vai resolver? Quando não tiver comida para colocar na mesa. Quando o filho pede leite e não tem leite para dar. Quando a esposa fala assim, nossa, queria tanto ir para o salão, não sei o que e tal, e não tem dinheiro para a esposa ir para o salão. Aí então, o que vai acontecer? A necessidade impulsiona. E nós temos essa possibilidade de nos levantarmos e fazermos desse jeito. Quando, aquele ditado, meio chulo, mas vale, quando a água bate na bunda. Aí a gente dá um jeito de fazer as coisas. Mas enquanto isso, nós ficamos na nossa, tranquilo, está tudo certo. É triste, mas tem gente que só funciona assim. E Deus às vezes vai permitir chegar nesse estado para que a pessoa acorde. Mas tem um outro jeito, que eu acho que é o melhor jeito, que é para a glória de Deus. Você dá o seu melhor para a glória de Deus. É para a glória, por gratidão a Deus. Que nem o Natanael falou aqui, ele falou assim, olha, às vezes a gente fica até constrangido de pedir alguma coisa para Deus, porque Deus já tem abençoado tanto a nossa igreja, que dá até um certo constrangimento mesmo. E é verdade isso. Então, quando eu venho aqui pregar, para mim não é um peso, é gratidão a Deus. Se eu tenho algum ministério, se eu tenho alguma função na igreja, para mim não é um peso, é gratidão. É para a glória de Deus.
Se eu vou trabalhar, não é por peso, é por gratidão, porque eu preciso trabalhar, eu preciso me sustentar, e todo homem digno, mulher digna, honrada, trabalha para se sustentar. Se você não trabalha, é porque alguém está trabalhando para sustentar você. Outra pessoa está sustentando você. Agora, irmãos, presta atenção nisso. Vamos lá para Coríntios, é o último texto antes da gente encerrar. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Olha só, primeiro caso, o cidadão que trabalha por necessidade, né? Quando a comida falta na mesa, aí ele vai dar um jeito de trabalhar. Mas tem esse segundo caso, que é o apóstolo Paulo, e ele diz o seguinte: assim, quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Eu estou trabalho numa farmácia, eu procuro agradar o máximo que eu puder, eu procuro não irritar o meu superior, ele jamais vai chamar a minha atenção porque eu estou chegando atrasado. Eu jamais vou dar mau testemunho para ele, porque eu estou lá num grupinho falando mal da fulaninha. Jamais. Porque eu procuro fazer de todos os meios, dar um bom testemunho, para que outras pessoas possam ser salvas. Irmãos, independente se é lá fora ou aqui dentro da igreja, você dá o seu melhor para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Mas pastor, eu estou trabalhando um serviço que eu não gosto muito. É o que você tem na mão hoje? Vai lá e faça o seu melhor, dê o seu melhor, é para a glória de Deus. Seja fiel no pouco ali, meu irmão. E você pode ter certeza que é questão de tempo, Deus vai dar uma oportunidade melhor para você. Faça o seu melhor para a glória de Deus. Eu lembro de uma frase, se eu não me engano, é do John Wesley, onde ele diz assim: todas as vezes que eu subo em um púlpito para pregar, eu prego como se fosse a última vez. E isso dá um senso em John Wesley de muita responsabilidade, de fazer para a glória de Deus. Todas as vezes, meu irmão, que você tiver a oportunidade de, sei lá, você vai cozinhar, faça o seu melhor, faça com capricho. Você vai tocar uma música, faça o seu melhor. Você vai fazer uma prova de matemática na escola. Mas eu não sou bom em matemática, mas dê o seu melhor. Tem gente que tira 10 em matemática com uma facilidade absurda, nem precisa estudar. Mas tem aquele cidadão que ele vai se matar de estudar para ele conseguir tirar um 7. Com esse 7 que ele tirou, ele está glorificando a Deus, porque Deus sabe que ele estudou, que ele se esforçou. Faça o seu melhor, para a glória de Deus. Eu não acredito naquele tipo de pessoa que é muito dedicada aqui na igreja, nos ministérios aqui na igreja, e lá no trabalho, lá na família, faz de qualquer jeito. Está errado. Eu também não acredito naquelas pessoas que só pensam no trabalho, aí quando pensa na igreja, faz as coisas na igreja de qualquer jeito. Está errado. O apóstolo Paulo vai dizer: seja em qualquer lugar que você estiver, seja o que você estiver fazendo, faça para a glória de Deus, dê o seu melhor, seja na igreja, seja no trabalho, Deus está vendo, Deus está vendo. Eu não trabalho para homens, eu trabalho para Deus. Faça o seu melhor, meu irmão. Seja grandes coisas que Deus colocar na sua vida, eu creio que Deus pode colocar muitas oportunidades na sua vida, dê o seu melhor.
E mesmo se for oportunidades insignificantes, que você olha e você fala, poxa, mas isso aqui não é nada. Não importa, dê o seu melhor. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Provérbios, capítulo 14 e verso 23, que é o texto que nós lemos no início. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Que você possa trabalhar. Regue o seu trabalho com oração. Regue o seu ministério com oração. Vai trabalhando e vai orando. Vai trabalhando na igreja e vai orando. Vai estudando e vai orando. Vai para a faculdade e vai orando. Vai fazer o seu estágio e vai orando. Vai tendo as oportunidades, vai aproveitando as oportunidades que Deus colocar na sua mão e vai orando. Mas não fique parado. Trabalho árduo, trabalho pesado, trabalho sério, com dedicação, com comprometimento, traz proveito. Você crê nisso? Amém. Vamos fazer uma oração então, já quero chamar a banda Clarins aqui à frente, se posicionando, e eu vou fazer uma oração com vocês. Coloque-se de pé, meus irmãos.